Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então é muito bom ter você aqui com a gente nessa partilha da Palavra de Deus, dentro desse movimento daquilo que Deus quer fazer em cada um de nós. Seja muito bem-vindo, você que está chegando a primeira vez, você que está acessando aqui, está conhecendo o nosso canal. Seja também muito bem-vindo você que já está aqui com a gente, fazendo essa experiência com o amor de Deus, essa experiência com a Palavra do Senhor, que é o norte para a nossa vida. Lembrando, como eu sempre falo, é importante ler os textos, meditar também, e aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então vamos lá. Nós estamos então nessa sexta-feira, né? Hoje, sexta-feira, nós vamos ver que uma conversa dos reis, né? O rei Agripa lá chegou junto com outro rei, e aí ele vai dizer que ele não via condenações contra Paulo. Mas é interessante que ele não via nada contra Paulo, mas ainda assim não soltou, não libertou Paulo. Porque também tudo isso era um projeto de Deus. A gente vai ver que às vezes até nas coisas injustas, às vezes até nas coisas pagãs, às vezes até nas coisas que dos outros homens, dos homens de Deus que agem que acham que muitas vezes estão agindo por sua própria direção, Deus ele consegue estabelecer uma ordem, uma regra, consegue estabelecer o seu querer, consegue extrair a sua vontade. Porque ele poderia ter dito: eu não tenho nada para fazer com esse homem, vou soltá-lo. Não, mas ele ainda fez, e Paulo pediu para ser levado a Roma, e ele vai conceder aquilo que Paulo... Então, ou seja, o rei está obedecendo e se deixando conduzir por um pedido de um prisioneiro, por um mover que, no fundo, é o mover de Deus. Então, isso pode gerar uma tranquilidade no nosso coração, que quando as coisas são de Deus, elas vão acontecer. Quando as coisas são de Deus e são o desígnio do Senhor, quando é aquilo que Deus quer que se cumpra, não vai deixar de acontecer. Podem ser, às vezes, até a gente não enxergar, mas, meu Deus, não tem ninguém que ajude. Meu Deus, eu não vejo uma solução. Meu Deus, as pessoas não estão ao meu favor. Mas a vontade de Deus, ela vai se manifestando e acontecendo. Porque ontem Deus tinha dito que Paulo tinha que dar um testemunho dele em Roma. Hoje a gente vai ver que Paulo vai dizer que queria ser julgado em Roma e o rei vai mandar ele para Roma. Olha o rei pagão obedecendo um pedido de um prisioneiro judeu, e a vontade de Deus vai se desenrolando. Então, ou seja, isso também é para tirar essa preocupação do nosso coração de como é que vai ser. Só se deixe conduzir. Não importa como vai ser, não importa o que vai acontecer. O mais importante é que a vontade de Deus vai se cumprir. Porque aquilo que é de Deus não deixa de se realizar. Porque a palavra de Deus, e isso é a tradição da igreja e a teologia nos ensina, que a palavra de Deus ela tem uma ação operativa. O que é isso? A partir do momento que ela é proclamada, que ela sai da boca de Deus ou que ela é profetizada, ela já começa a acontecer. Pode ser que ela demore mais tempo, mas a partir do momento que a palavra é proclamada, que a palavra é proferida, ela já começa os seus efeitos. Então ela já começa aquele efeito de Deus a acontecer. Igual quando você toma um remédio que na boca ele já vai começando a... Sobretudo se for sublingual, aqui assim, né, já tem as mucosas, as coisas, os efeitos já vão começando a acontecer. Pode ser que ainda não seja todo, talvez você ainda vai sentir um pouco de dor, né, se for um analgésico, você ainda vai, né, não vai tirar toda a dor, mas o efeito já começa a acontecer. E esse é o poder da palavra de Deus. A palavra tem esse poder sobre a nossa vida. E nós vamos ver também que outra coisa que tira um peso dos nossos ombros é que nós vamos ver que a palavra vai dizer aqui no texto que eles não estavam contra Paulo, mas contra a religião que ele vivia. Porque ele dizia de um tal Jesus que eles mataram, mas que morreu, mas que estava vivo. Então, ou seja, na maioria das vezes, as críticas que recebemos, as afrontas em casa e todas as coisas, tirando quando a gente dá mole, porque a gente dá muito mole também. A gente dá muito mole, falando o que não deveria falar, não dando um testemunho correto. Mas tirando isso, na maioria das vezes, as afrontas que sofremos são contra a Jesus e não contra nós. Então, ou seja, o mundo não é contrário a nós, pessoas, pessoalmente, mas é contrário àquele que nós anunciamos. Então isso também tira um peso, porque a gente não precisa achar que ninguém gosta de mim.
Não gostam daquele a quem eu anuncio. Estão contrários àquele a quem eu estou anunciando, de quem eu estou falando, a quem eu estou testemunhando. Então tem uma diferença aí que a gente pode pensar, verificar e averiguar e ver que tem uma diferença nessa história, né? Não é pessoal contra mim, mas é contra aquele quem eu estou anunciando, de quem eu estou falando. E aí, nós vamos ver também no Evangelho, que o Evangelho vai trazer para nós essa reconciliação de Jesus com Pedro. E a gente vai ver esse processo porque nós precisamos entender que Jesus sempre quer se reconciliar com o homem. Na verdade, Jesus é a reconciliação, porque o homem que estava perdido pelo pecado, né, do pecado original, Deus se fez homem na pessoa de Jesus para nos reconciliar com o Pai, nos reconciliar com o céu, nos reconciliar com a vida eterna, nos reconciliar com a eternidade, nos reabrir a porta do paraíso. Então Jesus por si só é reconciliação. E se nós somos cristãos, seguimos a Jesus, temos que ser pessoas de reconciliação. Temos que lutar pelo perdão, temos que lutar pela nova chance, lutar para estarmos juntos, como eu dizia ontem, lutar pela unidade, lutar por aquilo que aproxima de Deus. Então nós precisamos ser homens e mulheres de reconciliação com Deus. E aí nós vamos ver que Jesus faz esse esforço da reconciliação. Ele vai até Pedro e Pedro negou 3 vezes. Então, pedagogicamente, Jesus também vai 3 vezes perguntar a Pedro se ama. Aqui a gente sabe que tem aquela diferença do verbo, né? Que Jesus vai perguntar: Pedro, você me ama? E aí é até interessante, deixa eu contar uma coisa para vocês, porque eu estava lendo o texto aqui na liturgia que está em espanhol. E aí na liturgia em espanhol, vou até ler para vocês verem. Cadê minha liturgia? Vou até ler para vocês verem. Olha como está no texto. Ó. Cadê? Jesus perguntou: Simão, hijo de Juan, me amas? Ele lhe respondeu: Sí, Senhor, sabe que te quero. Então aqui já está marcado isso. Jesus está perguntando: você me ama? E aí Pedro está respondendo: eu te quero. Aí Jesus vai perguntar de novo: tu me ama? Pedro vai responder: te quero. Tu me queres? Na terceira vez Jesus pergunta, aí Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te quero. Então, ou seja, olha que bonito. A gente vai ver essa reconciliação, mas a gente vai ver o abaixar-se de Deus. Deus percebendo que Pedro não consegue alcançar aquele nível de amor ainda, porque ele vai alcançar sim quando der o testemunho no martírio, quando ele for martirizado ele vai dar. Então, retomando também o que dizemos esses dias, que o martírio também é uma prova de amor a Deus. Quando eu me martirizo por algo, quando eu sofro por algo, eu estou dando uma prova de amor a Deus. Então Jesus entende, Pedro agora ainda não consegue se martirizar, mas ele vai fazer isso no futuro. E aí nós vamos ver essa relação que primeiro nosso Senhor se abaixa, mas ele não se rebaixa, ele não diminui o amor, ele não diminui a exigência, mas ele se abaixa para chegar no lugar que Pedro está, para poder levantar Pedro. Porque essa experiência de fazer Pedro se sentir amado na sua capacidade vai fazer com que Pedro queira dar mais. Então quando nós respeitamos a capacidade do outro, mas não só por mero, como o mundo faz, tem que respeitar como ideologia, levantando bandeira, que tem que respeitar a mulher, respeitar o negro. O mundo faz isso, né? Mas é respeito vã, passageiro, é respeito superficial. Jesus não respeita superficialmente, ele respeita abaixando-se a Pedro e sendo apoio para Pedro subir, sendo apoio para Pedro crescer, sendo apoio para Pedro mudar. E a gente vai ver que no final Pedro vai mostrar o maior amor que podia, porque vai dar a vida por Jesus. Então esse é o caminho que nós devemos fazer. Não é nos rebaixar, mas é nos abaixar pelo outro. Chegar, entender a limitação do outro, ir até aquela limitação e ajudar ele a sair daquele lugar. Porque nosso Senhor ainda vai. Nós vemos que nosso Senhor não quer que Pedro fique ali naquele lugar, porque quando Pedro responde, te quero, ele vai responder, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Isso também é que ele está confiando uma missão a Pedro. Pedro, que era pescador, apacentar é reunir, apacentar é congregar, apacentar é trazer, olha aí mais uma vez a unidade aparecendo, tudo na igreja tem unidade. E aí ele vai dizer, apacenta as minhas ovelhas. Esse apacenta as minhas ovelhas também traz a mudança. Lembra? Pedro, tu não será mais pescador, mas será pescador de homens. Pedro era pescador. Agora Jesus está ampliando a missão, fazendo dele pastor. Porque quem apacenta, quem reúne, é o pastor. Pastor apacenta as ovelhas. Então nosso Senhor
vai se abaixar à condição de Pedro, mas vai exigir um pouco mais dele. Eu entendo que você me quer e não chega nesse amor, mas eu preciso de você, que você não seja só pescador, mas que agora você seja pastor, que você reúna, que você congregue, que você junte, que você seja um elo com o meu povo, que você traga unidade aos meus, que você aponte um único caminho para os meus. Então essa também é a pedagogia de Deus. Ele se abaixou, mas não deixou de exigir. Ele diminuiu um pouco a exigência no nível do amor, mas exigiu no serviço. Pedro, então agora além de pescador você vai ser pastor. Então vou exigir um pouco mais de você aqui. E nisso você vai aprender a me amar. Porque foi no pastoreio também que Pedro aprendeu a amar, ao ponto de chegar a dar a vida. Por ser pastor de ovelhas, por pastorear e apacentar as ovelhas, ele aprendeu a amar e deu a vida. Ele deu a vida apacentando e amando as ovelhas de Jesus. E vamos ver por fim que o nosso Senhor renova o chamado, o que traz uma paz ao coração de Pedro, porque ele vai dizer: Pedro, segue-me. Ele que podia condenar, expulsar, brigar, mas ele diz: Pedro, eu renovo o meu chamado para ti, segue-me. Assim como também, queridos, eu e você. Quantas vezes nós somos fracos, frágeis, limitados e débeis, caímos no pecado, mas o Senhor sempre tem uma palavra para nós: segue-me. O Senhor não vai olhar para nós como muitas pessoas fazem, dizer: eu sabia, você não vale nada, você não presta. A palavra do Senhor não é essa, mas a palavra do Senhor é: segue-me, volta, vem ficar comigo, vem para o meu caminho, vem me seguir, segue-me. Então essa é a missão que nós devemos desenvolver, sempre, independente das fragilidades, das debilidades. Se levanta, confessa, volta e não deixe de seguir o Senhor, porque Ele está de braços abertos, esperando para te receber. Então, busquemos na nossa limitação, na nossa fraqueza, com a nossa fragilidade, não deixar de amar o Senhor e crescer cada dia mais nesse amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.